Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, vamos calcular, então, mais alguns momentos de inércia. Mais especificamente, vamos para o nosso quarto exemplo. Nesse quarto exemplo, eu vou calcular com vocês o momento de inércia de esferas. No caso aqui, duas situações. A primeira, que é da esfera oca, e a segunda, que é da esfera maciça. No caso, para calcular o da esfera maciça, a gente vai usar o da esfera oca. Ambos os casos, tanto o 4A quanto o 4B, em relação ao centro da esfera, que é um eixo que passa pelo seu centro. No caso da esfera, eu vou calcular o momento de inércia de uma forma diferente. Eu não vou calcular diretamente por aquela expressão que é a definição do momento de inércia. Eu vou calcular de uma forma diferente para poder deixar claro diferentes formas de se calcular o momento de inércia. Então, vamos lá, vamos pegar aqui a esfera oca, no caso uma esfera de massa m e de raio r, os parâmetros genéricos. Então, está aqui a nossa esfera, vamos calcular, então, o momento de inércia com relação aqui a um eixo qualquer, enfim, que passa pelo seu centro. Então, tá aqui. Mas então vamos lá, como é que a gente calcula esse momento de inércia? Ao invés de usar diretamente a expressão momento de inércia é igual à integral de s quadrado dm, que foi a forma que eu calculei com vocês, eu vou fazer aqui diferente, vou fazer da seguinte forma. Eu vou interpretar essa esfera como sendo um conjunto de outros sistemas que a gente já calculou o momento de inércia. Fazendo assim, o momento de inércia da esfera é a soma dos momentos de inércia desses sistemas intermediários, digamos assim, que juntos formam a esfera. O princípio aqui é o mesmo princípio que eu comentei com vocês, que, por exemplo, o momento de inércia da esfera é igual ao momento de inércia do disco. Certo? Por quê? Porque se a gente pega um monte de disco um embaixo do outro, o momento de inércia vai ser a soma deles todos. Aqui a gente vai fazer o mesmo raciocínio. Aqui no caso, eu vou pensar nessa esfera como sendo um conjunto de anéis. Só que aqui no caso, anéis com raios diferentes. O cilindro também, a casca cilíndrica pode ser pensada como um conjunto de anéis. Só que todos eles do mesmo tamanho, com o mesmo raio. Aqui é como se cada anel tivesse um raio diferente. Por exemplo, está aqui um dos anéis. O raio desse anel eu vou chamar de Rzinho, sendo que a esfera, como um todo, ela tem massa m e raio Rzão, de forma que essa esfera pode ser vista como sendo a superposição de vários anéis com raios diferentes, cobrindo essa esfera como um todo. Okay? É vantajoso a gente fazer assim porque a gente sabe qual é o momento de inércia de um anel. Okay? A gente sabe qual que é ele. O momento de inércia de um anel é mr². Para que a gente consiga pensar na esfera como sendo o conjunto desses anéis, a gente tem que fazer um raciocínio semelhante ao que a gente fez no contexto de gravitação, no teorema das cascas de Newton. A gente tem que, na verdade, engordar um pouquinho esse anel. Por quê? Porque aqui, como a esfera, como é que é uma esfera oca, a gente tem toda a massa distribuída na sua superfície, que é uma área. Então, para que, enfim, para que esse anel faça um sentido, faça sentido ele ter um momento de inércia, uma massa de fato, ele tem que ter área. Então, como é que a gente vai pensar nesse anel? A gente vai pensar como sendo, pega esse, enfim, exatamente esse circulinho daqui e engorda ele um tiquinho. Exatamente o mesmo raciocínio que a gente fez no contexto de gravitação, ok? Exatamente o mesmo contexto. Então, esse cara daqui que vai ser o nosso anel, digamos assim. E aí o que a gente precisa saber é qual que é a área desse anel, porque, enfim, a massa desse anel vai ser ρ vezes a área, e aí, enfim, a gente consegue calculando, fazendo uma integração diretamente. Então, o nosso desafio aqui é determinar qual que é essa área, dessa fita daqui, que no limite infinitesimal, se comporta exatamente como sendo um anel. Esse dA é exatamente o que a gente calculou lá no contexto da gravitação. Exatamente aquele cara. E como é que a gente calcula esse dA? Bom, o dA vai ser o perímetro desse circulinho vezes a sua espessura. Então, enfim, o perímetro, 2πrzinho, e agora a gente tem que saber quanto é que vale essa espessura. Como é que a gente faz mesmo para poder determinar isso? Bom, aqui é simples. O que a gente faz é, vamos pegar exatamente aqui o centro, deixa eu pegar outra cor, marrom. Vamos pegar aqui o centro dessa esfera, e vamos ligar aqui a este cara, ok? De forma que esse anel daqui, enfim, essa fita que a gente está escolhendo para poder pensar na esfera como sendo uma superposição dessas fitas, ela pode ser indexada também por esse ângulo θ daqui. A partir desse ângulo θ, determinar quem que é essa espessura é fácil. Por quê? Porque essa espessurinha daqui a gente obtém variando infinitesimalmente o ângulo θ, ok? Esse ângulo θ daqui. Como a esfera tem raio r, então essa espessurinha daqui vai ser r de θ, É um arco gerado
por um dθ, né, por um θ infinitesimal. E aí, a partir daqui, a gente consegue, né, escrever a espessura. Então, aqui vai ser Rzão dθ. Né, percebam que a gente não precisa do R e do θ para poder caracterizar essa fita daqui. A gente precisa de um ou de outro, que vai ser o parâmetro que a gente vai usar para poder fazer a integração. Ok? O que a gente vai usar, aí, né, tanto faz. No caso, eu vou escolher o θ, porque, né, aí a coisa fica com uma cara, né, idêntica à que a gente fez no contexto de grafitação. Então, o que a gente tem que fazer é escrever esse Rzinho daqui, né, que é esse raio daqui, em termos do θ. E isso é fácil. Né? Isso é fácil, porque aqui é um triangulinho retângulo, olha só, aqui é um triangulinho retângulo, eu sei que aqui é θ, eu quero saber quem que é esse cateto oposto, que é o R daqui, né? E eu sei quem que é a hipotenusa, que a hipotenusa é o raio mesmo da esfera, ok? Então eu sei que seno de θ vai valer o quê? Vai valer cateto oposto dividido pela hipotenusa, então Rzinho é R seno de θ, ok? Então no lugar desse Rzinho, aqui fica simplesmente um Rzão seno de θ. Então, seno de θ dθ. Então, esse cara daqui é o dA. Se vocês voltarem lá no contexto das cascas esféricas, né, do teorema das cascas esféricas, na aula de gravitação, vocês vão ver que é exatamente essa área daqui. Ok? E, bom, né, levando em conta que essa área é a área, essa daqui que está em verde, né, dessa fita, né, enfim, eu sei que a massa dessa fita vai ser o quê? Vai ser densidade, que vai ser massa da esfera dividido pela sua área, né, que é a forma como está distribuída, né, a massa, vezes agora a área. Então, 2πr² seno de θ dθ. Esse é exatamente o dm, ok? Consequentemente, olha só, essa fita ela tem massa dm. Então, o momento de inércia dessa fita vai ser um di, que é pequenininho, porque ela tem uma massa pequena, que vai ser dm, ou seja, exatamente esse cara, vezes o r ao quadrado. Então, esse cara, vezes o raio ao quadrado do anel, que é esse R minúsculo. Né? Esse R minúsculo, se vocês se lembrarem, né? A gente acabou de escrever aqui, é Rzão da esfera, seno de θ. Né? Então, R ao quadrado, seno ao quadrado, que vai ficar um seno ao cubo. Aí agora já tem algumas simplificações. Né? Vamos lá, ó, R2 com R2, 2π vai cortar com 4π, vai dar 2, de forma que o momento de inércia dessa fita, né, que no limite infinitesimal é um anel, vai ser mr² dividido por 2 seno ao cubo de θ dθ. Ok? Então esse é o momento de inércia dessa fitazinha daqui. Ok? Agora eu quero saber da esfera toda. Então a gente tem que somar os momentos de inércia dessas fitas, né, das fitas que vão de θ igual a 0 até θ igual a π. Ou seja, o momento de inércia dessa esfera vai ser a integral desse cara daqui, de θ indo de 0 até π. Então essa é a expressão que a gente tem que, né, resolver. Né? Bom, mr² dividido por 2 sai da integração, fica somente uma integral do seno ao cubo de θ dθ de 0 até π. Para calcular essa integral mais facilmente, a gente pode escrever esse seno ao cubo como sendo seno ao quadrado, né, vezes o seno de θ dθ. Por que a gente faz isso? Porque aí, esse seno ao quadrado, a gente pode escrever como sendo 1 menos cosseno ao quadrado. Ok? 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Faz a distributiva, então a gente vai ficar com uma integral de seno de θ dθ, de 0 até π, menos uma integral de cosseno ao quadrado de θ, seno de θ dθ. Essa, né, alteração do seno ao quadrado para um 1 menos cosseno ao quadrado é importante, porque, perceba, quando era seno ao cubo, a gente não conseguia resolver por uma substituição simples. Agora a gente separou em duas integrais, uma que é imediata, né, integral de seno vai ser menos cosseno, e uma outra integral que, olha só, seno de θ dθ é a integral de cosseno de θ. Então a gente consegue resolver com uma substituição simples. Então, enfim, é uma alteração aqui que a gente faz que é bem conveniente. Então vamos lá, aqui vai ficar menos cosseno de θ de 0 até π, menos, aí vamos lá, para resolver essa integração, eu vou chamar cosseno de θ de u, de forma que du vai ser igual a menos seno de θ dθ. Então, ó, menos seno de θ dθ vai ser du, que vai ficar uma integral em u de cosseno ao quadrado, mesma coisa que u ao quadrado, ok?
Então, né, vamos lá, a integral de u ao quadrado vai dar u ao cubo dividido por 3, ok? E levando em conta que o u foi igual a cosseno, eu volto aqui com o cosseno. Então, cosseno ao cubo de θ sobre 3. Esse cara daqui indo de 0 até π. Então, de 0 até π. Então, vamos lá. Né? Cosseno de π vai dar menos 1, ok? Então, vai ser menos 1, né? Agora menos cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, mais 1/3 de, vamos lá, cosseno ao cubo de π, cosseno de π é menos 1 ao cubo, continua sendo menos 1. Menos cosseno ao cubo de 0, vai dar 1 ao cubo, 1. Então, fica esse cara daqui. Ok? Então, olha só, menos 1, menos 2, com esse menos de fora, 2 positivo. Mais 1/3 de menos 1 com menos 1, menos 2. Então, 2/3 negativo. 2 é a mesma coisa que 6/3, né? 6 menos 2, 4. Então, essa integral aqui de seno ao cubo vai dar 4/3. Consequentemente, né? Olha só, né? Consequentemente, vou até escrever aqui em cima, né? Vamos lá, o nosso momento de inércia da esfera, né? Aqui no caso, esfera oca, vai ser o quê? Vai ser, vamos lá, né? Aqui a gente já tinha um mr ao quadrado sobre 2, e agora tem um 4/3 multiplicando. Então vai dar 4/3 de meio de mr quadrado. Simplificando aqui o 4 com o 2, né, o momento de inércia da esfera oca vai ser 2/3 de mr quadrado. Então, está aqui, né, calculado o nosso momento de inércia. Perceba, esse aqui tem um trabalhinho maior, né? A esfera, de maneira geral, quando você vai calcular diretamente para a integração, né, de anéis, de discos, alguma coisa assim, sempre dá um trabalhinho maior. Mas nada de outro mundo, né? Nada, nenhum tipo de procedimento que a gente não tenha feito na aula de gravitação. Tendo o momento de inércia da esfera oca em mãos, vamos agora calcular o da esfera maciça, porque o da esfera maciça a gente vai utilizar diretamente o da esfera oca. Isso porque uma esfera maciça pode ser pensada como sendo a superposição de várias esferas ocas. E aí a gente vai usar exatamente o mesmo princípio que a gente usou, né, para poder calcular o momento de inércia da esfera oca, né, pensando na esfera maciça como sendo uma superposição, só que agora, né, não uma superposição de anéis, mas uma superposição de cascas esféricas, né, de esferas ocas. Né? Então, vamos lá, né, essa esfera então pode ser pensada como sendo um conjunto desses caras. Ok? Então, né, vamos lá, a gente sabe que cada um, né, dessas esferas ocas aqui, né, dessas cascas que compõem a esfera maciça, a gente sabe que elas têm um momento de inércia, que é 2/3 de mr quadrado. Né? Agora, para a gente pensar numa esfera maciça como sendo a junção de várias cascas, a gente tem que dar uma engordadinha nessas cascas, porque lembrando, se essa esfera é maciça, ela tem um volume, então a sua massa está distribuída num volume. Então, esse momento de inércia, né, que é dessa, né, esfera oca daqui, com um raio intermediário que eu vou chamar de Rzinho, que a princípio teria que ser aqui mrzinho ao quadrado, essa massa é uma massa infinitesimal, tem que ser uma massa dm. Por quê? Porque esse cara daqui é uma porção infinitesimal, né, uma porção pequena, né, exatamente da minha esfera maior. E como é que a gente pode pensar, né, nessa, né, em dar uma engordada nessa casca esférica, né, nessa esfera oca? Bom, a gente pode pensar o seguinte: pega a sua esfera oca e aumenta um tiquinho a sua espessura em dr, ou seja, faz uma casquinha mesmo, certo? Coloca aqui um dr, né, para engrossar um tiquinho, ok? Consequentemente, ela vai ter um volume e, consequentemente, a sua massa vai ser densidade vezes esse volume infinitesimal que a gente construiu, engordando, né, a esfera, né, que era oca. Ok? Bom, vamos lá. A densidade ela vai ser a massa total da esfera dividido pelo volume, ok? 4/3 de πr ao cubo, ok? Então, r ao cubo. É claro, tem que ser da esfera grande, porque aqui é a densidade da esfera. Como é que é o volume dessa casca? A gente constrói essa casca com a área superficial de uma esfera multiplicado pela gordurinha, ok? Então, 4πr quadrado, então 4πr quadrado, tem que ser esse rzinho minúsculo, porque lembrando, né, é o da casca mesmo, vezes dr, que eu engordei essa esfera. Bom, 4 vai cortar com 4, π vai cortar com o π, então aqui vai ficar, né, sendo 3mr
rzinho quadrado dr dividido por r ao cubo. Né? Consequentemente, o momento de inércia, né, desse cara daqui, né, dessa casca, em termos desses parâmetros, vai ficar o quê? Vai ficar 2/3 de 3, que vai cortar com esse 3 aqui embaixo, mrzinho ao quadrado, dividido por rzão ao cubo, ok? Aí vai ter agora um rzinho quadrado, que vai juntar com esse cara, vai ficar um rzinho à quarta, dr. Então, esse aqui é o momento de inércia dessa, né, dessa casca daqui que compõe, né, uma parte da nossa esfera maciça. Logo, qual que vai ser o momento de inércia total? Vai ser soma todos os momentos de inércia de todas essas cascas, né, todas essas esferas ocas intermediárias, né, no caso, né, variando de 0 até o raio da esfera grande. Então, essa conta que a gente tem que fazer. Esse cara aqui vai dar quanto? 2m dividido por r ao cubo, constante, sai da integração. Vai ficar a integral de r4dr, que é um r5 dividido por 5, indo de 0 até r, ok? Ou seja, é a mesma coisa que você trocar o rzinho por rzão. Olha só, r à quinta vai cortar com r ao cubo, vai ficar r ao quadrado. E sobrou agora um 2/5. Ou seja, né, vamos lá, a gente tem então que o momento de inércia da esfera maciça é 2/5 de mr ao quadrado. Está aqui calculado então nosso momento de inércia. Okay? Um comentário importante. Pegue duas esferas, uma maciça e uma oca, de mesmo raio e mesma massa. O que a gente acabou de mostrar é que o momento de inércia da esfera maciça é menor do que o da esfera oca. Isso faz sentido? E sim, claro que faz sentido. Se vocês se lembrarem, a inércia à rotação, que é o momento de inércia que a gente está calculando, depende também do quão afastado do eixo de rotação a distribuição de massa do corpo que está analisando está. Quanto mais distante, maior é a inércia à rotação, maior é o momento de inércia. Na esfera oca, toda a massa da esfera está na extremidade. Na esfera maciça, ela está toda distribuída, então tem massa muito mais próxima, né? A massa como um todo está distribuída de forma a estar muito mais próxima, né, do eixo de rotação do que da esfera oca. Então a esfera oca, para os mesmos parâmetros, né, ou seja, mesma massa e mesmo raio, né, como a massa está mais distribuída, ela tem uma inércia à rotação maior do que o da esfera maciça. Mas então é isso. Né, calculada aqui da esfera oca e da esfera maciça, vou encerrando o vídeo de hoje. 2/3, 2/5 de mr². Né, então volto com vocês nos próximos vídeos para a gente continuar essa nossa discussão toda aqui sobre rotação.